Glória a Deus, aleluias. Cadê o povo mais feliz da terra? Cadê o povo que não se deixa abalar, que não se deixa cansar? O povo que está pronto para adorar a Deus, aleluias. Tem alguém na igreja com frio? Quando tiver frio, gente, passa um sinal para um dos diáconos que ele vai lá e ele melhora a temperatura para você não ficar desanimado. Porque a igreja muito fria, a gente vai se encolhendo, daqui a pouco a gente já está com os nossos neurônios tudo dormindo e a gente não presta mais atenção em nada, é fato. Quero convidá-lo a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Confesso que ministrar essa palavra hoje é um desafio. Se eu fosse falar tudo que eu queria falar em cima dessa palavra, eu tenho certeza que o nosso canal no YouTube seria bloqueado. Então, você esteja com o seu coração atento, ligado a cada palavra, porque eu sei que Deus é Deus para ministrar a você na totalidade da revelação. Amém? Quem encontrou o 1 Samuel 17, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém. E entre eles o vale, diga assim comigo, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, diga assim, diante dele ia o porta-voz do inferno. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Senhor, essa palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo nada tem a dizer, Senhor, se não for a tua voz a estremecer o nosso interior, se não for a tua presença a nos constranger, Senhor. Meu Deus, se não for, Pai, o teu Espírito a nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. Deus, verdadeiramente não há o que possamos fazer, mas eu clamo ao Deus que sonda mentes e corações. Eu clamo a Deus que conhece a nós por dentro e sabe de todas as nossas limitações. Eu clamo ao Senhor Todo-Poderoso, que tem a palavra que separa a medula da espinha, o espírito da alma. Eu clamo ao Senhor Todo-Poderoso, que leva a mente dos servos do Senhor cativa à sua presença. Eu clamo ao Senhor, que faz daquele pequeno um grande guerreiro, Senhor.
Senhor, e enche de força aquele que estava fraco. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor desperte o nosso entendimento, que o Senhor desperte, Senhor, o nosso coração, que o Senhor traga revelação profunda em cada coração nesta noite, e que o teu nome seja exaltado sobre a terra, como foi neste dia, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos aí num jejum poderoso, buscando os dons espirituais. E para que é que estamos buscando os dons espirituais? Para servir. Para que a igreja possa servir com algo além do intelecto, com algo além da ciência e do conhecimento. Nós estamos buscando os dons espirituais para que a terra, para que a igreja possa manifestar sobre a terra o sobrenatural de Deus. Há pessoas que ouvem a palavra, mas existem pessoas que, para crerem, elas precisam ver o poder de Deus no impossível. E nós estamos buscando esses dons para que a igreja revele a face de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. Antes dos dons, sabemos que nós precisamos nos preparar. E como que nós preparamos uma terra? Primeiro nós limpamos o terreno. Nós tiramos tudo aquilo que não serve. Toda a construção do inferno foi arrancada nos 10 primeiros dias de jejum, limpando o nosso coração, a nossa alma, de tudo aquilo que é obra da carne. Começamos a segunda etapa do jejum, buscando aí o fruto do Espírito. E quais são as partes, os gomos desse fruto? O amor, a paz, a alegria, a bondade, entre outros tantos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a Bíblia fala que Davi era um homem achado segundo o coração de Deus. E quando eu comecei a questionar a Deus sobre ser achado segundo o coração de Deus, eu sempre pensei que Davi tinha dentro de si os mesmos ideais que Deus, que ele lutava as causas do Senhor. Mas ser achado segundo o coração de Deus era ser imagem e semelhança. E imagem é aquilo que nós temos aqui fora, mas a semelhança é o que trazemos por dentro. E Davi, ele era um homem dotado de todos os sentimentos que haviam em Deus, que estão em Deus. Davi era dotado de amor, mesmo tendo sido tão rejeitado. Davi era dotado de paz. No meio das ovelhas, tocando a sua harpa, ele adorava ao Senhor e ele era cheio de paz, mesmo quando seus irmãos contendiam com ele. Davi era cheio de alegria, não por causa das coisas externas, mas por causa de uma certeza de ter um bom pastor. Davi tinha no seu coração a bondade, a benignidade. E como nós aprendemos hoje, a benignidade é o sentimento de querer fazer algo por alguém, de amar as pessoas sem esperar nada em troca. A benignidade é a capacidade de sentir necessidade de se doar por uma causa que nem é sua. E nós vemos aqui no texto, um texto muito conhecido, que até as nossas crianças já conhecem de trás para frente, um momento muito importante de Israel. A palavra fala que o exército filisteu se levantou sobre um monte, e o exército de Israel se levanta sobre outro monte. O exército filisteu se levantou sobre, a palavra fala que, vamos ler aqui para você entender. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. Você sabe o que significa a palavra Socó? Lugar de espinhos. Eles escolheram um lugar de espinho para congregar. E Azeca significa campo revirado com enxada, ou seja, trabalhado pelas mãos dos homens. Talvez naquele momento para os filisteus, eles considerassem aquele lugar um lugar privilegiado.
talvez a visão daquele lugar fosse mais ampla. A palavra fala que esse exército estava acampado de um lado e o exército de Israel estava do outro. E como os filisteus programaram essa guerra, eles também programaram escolher o melhor lugar. E muitas vezes nós estamos escolhendo o lugar dos espinhos, o lugar dos espinheiros para congregar, para ficar, achando que ali eu vou ter uma visão privilegiada e que de repente, por ter uma visão, eu posso ter algum benefício nessa guerra. Mas lugar de espinhos, quem vai sempre sai machucado. A Azeca é um lugar revirado por enxada, um lugar revirado por mãos de homens, um lugar que não tinha uma condição de produzir naturalmente, precisava o tempo inteiro ser preparado. E quantas vezes nós estamos entregando os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que os homens estão produzindo na sua ganância, na sua arrogância, na sua vaidade, e não estamos nos atentando ao lugar que Deus quer que nós estejamos. Quantas vezes nós cedemos o nosso coração para projetos onde Deus não está, porque queremos agradar a alguém. Nós precisamos discernir onde nós estamos, querido, você é a igreja de Jesus. A palavra fala que esses lugares ficavam em Éfes-Damim. E esse nome Éfes-Damim significa fim do sangue ou fim das uvas. Significa que naquele lugar não existia o sangue que purifica, não existia o sangue que liberta, não existia o sangue que traz salvação. Eles escolheram uma vista privilegiada, mas dentre, olha quantos detalhes, dentro de simples nomes: lugar dos espinhos, campo revirado de enxada e o fim das uvas, fim do sangue. E eles queriam vencer. Só que desde o início, Deus já estava dando sinais para Saul, a começar pelo lugar onde os filisteus decidiram ficar, que eles eram derrotados. Deus já estava mostrando para o exército de Israel que os filisteus eram derrotados. A palavra fala: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Sabe o que significa Elá? Significa nobreza. Estou na guerra, mas não desço do salto. Eu estou na guerra, mas eu não esqueço quem eu sou. Eu sou filho do rei. Talvez naquele momento a posição física e geográfica de Saul não fosse a das melhores, mas eles preferiram ficar no lugar que lembrava quem eles eram. Eles eram filhos de Deus. E o Senhor está falando com você nessa noite. Em tempos de afronta, uma coisa que você não pode se esquecer é quem você é. Em tempos de guerra, em tempos de inseguranças e incertezas, você não pode se esquecer quem você é. Permita que o Espírito do Senhor coloque você no monte da nobreza, no monte da realeza. Não é a quantidade de armadura que você usa que faz você ser um vencedor, mas é a quem você rende a sua vitória. E está no vale da nobreza fazia aquele povo se lembrar que eles precisavam de Deus por eles e que a vitória só poderia vir de Deus. A palavra fala que dali, daquele lugar, Israel, convicto da onde eles estavam, de quem era o Deus deles, eles decretam a guerra contra os filisteus. Às vezes nós olhamos algumas coisas e falamos assim: opa, contra isso aí eu consigo, é facinho, eu vou vencer essa guerra. É fácil você vencer uma guerra contra a gripe, mas se falar que existe um câncer, aí já não é mais a mesma coisa. Talvez o meu Deus não tenha tanto poder assim. Se falar que a pessoa caiu e quebrou a unha, opa, isso é fácil vencer. Mas se falar que ela está toda fraturada, aí já não é tão fácil assim. Israel preparou o exército, alinhou tudo e falou: agora nós vamos partir para a guerra contra os filisteus. Por quê? Eles estavam vendo os filisteus como homens comuns.
Eles não se prepararam para o fator surpresa. Mas o inimigo tinha uma carta escondida na manga. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Que a igreja só anda pelo que vê. Ela não busca mais a voz do Senhor. Ela não busca mais a direção do Senhor. Ela não busca mais a profecia da boca de Deus. Ela não busca mais aquilo que Deus está movendo. Deus é Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Não há nada que aconteça na sua vida que o Senhor já não saiba. Só que a igreja de Cristo tem sido pega de surpresa. Porque além de subestimar o inimigo, ela não se prepara para fatores surpresas. Nós precisamos nos atentar para que o Espírito de Deus está falando ao nosso coração nesse tempo. Israel estava vestido de coragem. O exército de Israel estava pronto para o combate, enquanto eles estavam vendo apenas homens comuns para a guerra. Mas o elemento surpresa se chamava Golias. E de repente, quando Saul declara a guerra e fala: nós vamos combater, os filisteus recuam e mandam Golias na frente. Você sabe o que significa o nome Golias? Significa exilado. Uma pessoa exilada é uma pessoa solitária. Deus já estava falando para Saul: ele tem um ponto fraco, ele é solitário, ele é exilado, ele é fragilizado na sua alma. Mas Saul não entendeu, porque ele ficou tão impressionado com o tamanho do gigante, ele ficou tão assombrado com aquele homem de quase 3 metros vindo na direção do exército, que ele a seus próprios olhos pensou: somos como gafanhotos diante dele, vamos todos morrer. No momento em que Golias aparece, Saul se esqueceu que estava no Vale da Nobreza e que o dono daquele lugar se chamava Deus, o Deus Todo-Poderoso. Como você tem se comportado quando os Golias aparecem? Como você tem tratado a sua vida, a sua unção, o seu chamado, a promessa do Senhor para a tua vida, para a tua casa e para a tua família? Como você tem zelado dos teus filhos quando Golias aparece? Quando você descobre que o mau comportamento do seu filho não se resume a uma má companhia, mas já a um vício em drogas. Quando você descobre que a sua filha, a menina que você criou com tanto amor, que você sonhou tantas coisas lindas, decidiu pelo caminho da prostituição. O Golias apareceu. Quando você descobre que o homem dos seus sonhos é também o abusador dos seus filhos, o Golias apareceu. O que eu vou fazer agora? Como eu me comporto agora? Eu vou recuar e me sentir o pior dos seres humanos, o vermezinho de Jacó? Eu vou me esquecer que o Deus que me chamou é Senhor da minha guerra? Eu vou me esquecer que o Deus que me colocou naquele campo de batalha é o Deus que vai me dar vitória, e vou ficar escondido entre as bagagens, acovardado pela ameaça do gigante? O que você tem feito diante de Golias? O que você tem feito quando Satanás apresenta o elemento surpresa? Onde está a tua fé? Quando você descobre que não se resume numa redução de salário, mas que você vai ser mandado embora da empresa que você lutou tanto para entrar e trabalhar. O que é que você faz diante dos Golias? Davi era um homem segundo o coração de Deus, e existia algo dentro dele que fazia parte e faz parte do fruto do Espírito, chamado fé. Ele tinha uma fé incondicional. E o mais incrível de Davi é que a fé dele não estava baseada no que ele possuía. Davi era um menino. E o que é mais legal dos jovens, eu fico muito triste de ver os jovens hoje parasitando, desculpe a expressão,
Mas essa é a realidade. Nós temos uma geração de jovens parasitando. Mas o que é mais interessante dos jovens é que eles não têm medo. Eles não medem as consequências que podem acontecer se algo vir a dar errado. Eles são tomados de uma coragem, de uma ousadia. E é por isso que a palavra do Senhor diz: jovens, vos escolhi porque sois fortes. Você que tem jovem em casa, que tem adolescente em casa, valoriza. Coloca as missões na mão deles. Porque eles conseguem ir onde você não vai. Eles são as pernas dessa geração. Eles conseguem alcançar. O grande problema dos jovens hoje é que eles não querem ouvir. Porque eles acham que tem força e eles não precisam ouvir ninguém. Ei, vocês têm pernas, mas quem tem cabeça são os anciãos. O jovem que escuta o ancião, que escuta o pai e a mãe, que escuta o avô e a avó, recebe conselho da palavra de Deus, ninguém pode deter. Ninguém paralisa, porque Deus te deu força, mas a sabedoria está nos mais velhos. E se você ouvir a voz do Senhor através da vida deles, não haverá impedimento para você crescer. Davi, cheio de coragem, cheio de fé, ele vai guerrear uma guerra que não era dele, humanamente falando. Mas vamos analisar aqui o contexto. Eu quero que você preste bem atenção nisso. A palavra fala que a proposta de Golias era: se o exército que perdesse ia se tornar escravo do outro. A proposta dos filisteus era que se Israel perdesse, Israel passava a ser escravo dos filisteus. Isso se resumia ao exército ou isso tinha a ver com a nação de Israel? Isso tinha a ver com a nação. Então, quer queira, quer não, Davi tendo sido convocado para aquele exército ou não, Davi ia pagar por uma coisa que ele não estava nem sabendo. E muitas vezes nós achamos que o que está acontecendo ao nosso redor é culpa de quem está lá fora. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver. Tem sim. Porque se cair lá, cai tudo aqui também. Se acontecer lá, acontece na sua casa também. Porque se faltar lá, e vocês sabem do que eu estou falando, vai faltar aqui também. A palavra do Senhor fala: então saiu do arraial dos filisteus. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Um homem guerreiro. Olha como a Bíblia já descreve o sujeito. Cujo nome era Golias, exilado, solitário, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Agora vamos descrever a armadura do sujeito. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, agudíssimo. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, ou seja, 6 quilos. E diante dele ia o escudeiro. O escudeiro é o porta-voz. É o mensageiro do inferno. É aquele que vem na frente para anunciar a desgraça. Esse é o tal do escudeiro. Parou, presta atenção. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? A primeira coisa que ele faz é zombar do posicionamento de Israel. Quando você vê alguém zombando do teu posicionamento, permanece, porque você está certo. Quando você vê alguém zombando do teu jejum, fala: epa, começou a incomodar. Gerou um certo pânico, porque eu estou vencendo o inimigo no meu posicionamento.
Golias era grande, mas ele sabia do poder que existia sobre o exército de Israel. Embora sendo homens menores na estatura, eram homens que tinham Deus por eles e que tinham grande poder de batalha. O inimigo sabe quem é você, embora você não saiba quem é você. E ele sabe que quando você decide se comportar dentro dos menores posicionamentos, isso pode te trazer uma infinidade de vitórias. Então, se você começou a incomodar no seu posicionamento, se mantenha mais firme do que quando você começou. Se orar de madrugada está incomodando, continue orando. Se vir a igreja está incomodando, continue vindo. Começaram a zombar do teu posicionamento, lá vai a crente. Vou contar, minha mãe deve estar assistindo. Sabe como meu pai me acordava? Ele puxava o cobertor 8 horas da manhã assim, falava: levanta, bispa. E eu falava: eu recebo, um dia essa palavra vai se cumprir. Não era profecia, era zombaria. Mas Deus usa quem quer para profetizar, nem que seja fazendo graça. E Golias estava aqui reconhecendo algo que os israelitas não reconheceram. Ele falou assim: por que vocês saíram formando-vos em linha de batalha? Ou seja, eles estavam na posição correta. O inimigo reconheceu a posição, mas por causa dos sentimentos, por causa do tremor, do fator surpresa dos filisteus, eles deixaram de perceber as palavras de Golias e começaram a recuar. Não sou eu filisteu? Olha como ele se intitula: eu sou filisteu e vós servos de Saul. Ele colocou em dúvida o exército, porque o exército não eram servos de Saul, eles eram servos do Deus vivo. Quando alguém vem te dizer que você serve o bispo Júnior e a bispa Lídia na igreja, manda calar a boca e fala que você é servo de Deus. Quando alguém vem te dizer que você é puxa-saco de pastor de igreja, diga assim: olha, eu sou servo de Deus. Porque muitas vezes o inimigo tem colocado dúvida na tua mente. Olhando para Saul, Saul era um homem fraco. E para piorar a situação, ele era o mais fraco do exército, porque quando vem a ameaça, ele abandona o exército e vai se esconder na tenda. E quando Golias se apresenta, ele fala assim: vocês são servos de Saul. Desestabilizou o emocional do exército. Você não é servo de Saul, você é servo do Deus Altíssimo. Você não é capacho nessa situação. Você não está numa condição de humilhação naquela empresa, não. Quem te colocou lá foi o Senhor, Ele que vai te honrar. Você não é partidarista. Defender causas na internet, defender causas nas redes sociais, declarar quem você, o nome de quem você defende, declarar as razões que você defende, não te faz servos de presidente ou não presidente. Te faz servo do Deus Altíssimo, aquele que defende valores e princípios. E nós não podemos nos calar. Ele coloca dúvida no coração do exército. E olhando para Saul, realmente eles eram perdedores. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Pronto. Agora o desespero tomou conta. Um olhou para o outro. O irmão mais velho de Davi olhou e falou: pronto. Cadê o cara mais corajoso do nosso meio? Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Deus poderia ter levantado a sua casa inteira para mudar o cenário. Deus poderia ter levantado a sua mãe para vencer o que você está tendo que vencer agora. Deus poderia ter impedido tantas coisas através de outras pessoas da sua família, mas Ele escolheu você. Ele escolheu você para pôr um ponto final nas maldições. Ele escolheu você para dizer chega para o diabo. O diabo está tripudiando até hoje no meio da sua família, mas é você quem vai colocar um basta nisso. É você quem vai aceitar o eis-me aqui do Senhor. Você que vai dizer eis-me aqui, Senhor. É você que vai falar agora chega.
A palavra diz: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Você não está entendendo o que estava acontecendo aqui? Era uma batalha de vida ou morte. Ou você vence essa guerra na sua casa, ou você vai ser para sempre escravo disso. Ou você vence esse espírito que trabalha contra a sua vida e o teu ministério, ou você vai ser para sempre escravo disso. Você não está entendendo o que está acontecendo lá fora. Se aqueles que têm princípios e valores perderem a guerra, nós vamos nos tornar escravos de uma sociedade deturpada. E você sabe o que dói? Ouvir pastores dizendo que essa guerra está vencida. Lá para eles, não está não. Não está não, porque no último instante, se o exército não se levantar, Deus vai levantar um Davi. Deus vai levantar um Davi, Deus vai levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus vai levantar alguém com coragem o suficiente para peitar Satanás se for necessário. Mas essa guerra não está vencida por eles. E você tem que se determinar no teu coração. O que é que está acontecendo dentro da sua vida, da sua casa, da sua família, que se você não romper agora vai te tornar escravo? Eu vou falar algo aqui, e quero deixar bem claro, não sou pastora de modinha, e nem prego um evangelho de libertinagem, mas uma mulher que está sendo ameaçada de morte pelo marido, se ela não sair, ela vai morrer. Vai ficar esperando? Se Deus quiser transformar, vai transformar longe de você. E estou falando para casos extremos aqui. Porque tem mulheres apanhando do marido dentro da igreja. Tem Golias levantados dentro de casa. E as mulheres evangélicas são as que mais sofrem, porque elas acreditam como? Eu não posso me divorciar porque eu estou pecando contra Deus. Eu não posso me separar porque eu estou ferindo Deus. Eu não posso sair dessa situação porque eu estou indo contra Deus. Se você não sair, você vai ser escravo. A palavra de Deus diz que existe o homem mau, que existe a mulher má. Infelizmente eles existem. Então vigia, porque existem coisas que se você não vencer, você vai se tornar escravo. Se você não vencer o medo de romper, de trabalhar, de arregaçar suas mangas, você vai ser escravo. Se você não vencer o medo de vir para a casa do Senhor, porque você está rompendo com tradições religiosas, você vai virar escravo de uma conduta idólatra e prostituição espiritual. A guerra que está acontecendo no verso 9, está acontecendo de novo. A diferença é que nesse tempo existia um homem que fez toda a diferença. E eu te pergunto hoje, se o Senhor nosso Deus precisasse de um Davi, Ele encontraria em nosso meio um Davi? Será que se Deus procurasse um Davi nessa geração, Ele encontraria um Davi? Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. A continuação desse texto diz que durante 40 dias, Elias aparecia no monte e gritava: aqui não tem homem para lutar comigo. Durante 40 dias, Golias afrontou o exército de Israel. Mas no dia que ele falou contra Deus, Deus levantou o mais improvável, o menos influente da época. Deus levantou aquele que não tinha notoriedade nenhuma
e fez um estrago no inferno. Você que se olha como o menor da sua casa, você que se olha como alguém que, o que é a minha palavra? Que olha para você mesmo e acredita até nas coisas que seus pais falaram um dia. Quem é você para achar que pode fazer isso? Eu não sou ninguém, mas o meu Deus é tudo em mim. E nele eu posso todas as coisas. Você pode continuar se olhando como o menorzinho, mas você pode aproveitar ser o menorzinho e surpreender o inimigo. Do mesmo jeito que Israel não estava esperando o elemento surpresa, Davi chega de surpresa no exército de Israel e se torna o elemento surpresa na vida de Golias. O inimigo está tripudiando na sua casa há tantos anos. O inimigo está tripudiando na nação há muitos anos. Mas eu oro que Deus levante o menor da casa dele para fazer a diferença. Eu oro para que Deus levante aquele que está escondido atrás das malhadas, que não tem nem noção direito da guerra que está acontecendo, mas tenha uma atitude diferenciada e acerte o gigante aonde ele pensa que está mais protegido. A palavra fala que o capacete de bronze estava na cabeça de Golias. A diferença da armadura de Golias para a armadura de Deus que nos veste é que aonde tem brecha na nossa armadura, existe o sangue de Jesus que nos cobre. Golias não tinha isso. E por uma fresta do seu capacete, uma pedra entra e o derruba. Existem inimigos que estão levantados contra a tua vida, achando que tem o domínio da sua casa. Existem inimigos que se levantaram contra a tua vida, contra os teus projetos, os teus sonhos, achando que tem o governo da sua vida nas mãos. Mas eu quero dizer uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. A pedra que atingiu Golias era a pedra angular. E essa pedra está nas tuas mãos. Ele poderia ter sido atingido por tudo. Ele poderia ter sido derrubado com a paulada, mas a Bíblia faz questão de relatar que ele foi derrubado com uma pedra. E essa pedra é o próprio Jesus Cristo que hoje está sobre nós. Você não tem por que ficar acovardado. Você não tem por que aceitar aquilo que o diabo está fazendo. É melhor me conformar do que criar um caso. É melhor ficar aqui no vale, no Monte dos Espinhos. É melhor ficar aqui nessa terra revirada de enxada. É melhor ficar nesse lugar onde acabou o sangue, do que eu ir para o lugar da nobreza e guerrear como um príncipe de Deus. Eu sempre falo lá em casa, eu não vou dividir minha casa com demônio. Eu não aceito dividir minha casa com demônio. E muitas vezes nós preferimos ficar em paz, falsa paz. Não ter confronto, não ter desacordo com ninguém. Vamos manter a paz e para isso vamos engolindo um monte de coisa que não é para engolir. Em nome de Jesus. A igreja de Cristo precisa se posicionar. Se num tempo de jejum e oração você não está conseguindo se posicionar contra as coisas que o diabo está fazendo, que momento você vai se posicionar? Se no momento onde o Senhor está fortalecendo a sua igreja, você não consegue segurar a espada para guerrear, em que momento você vai conseguir? Nós estamos aí para viver um momento histórico. Dia 7 vai acontecer um movimento que vai ser em nome de Jesus Cristo o segundo grito de independência dessa terra. E sabe o que é mais louco disso tudo? É que o nosso jejum termina do dia 6 para o dia 7. Sabe o que Deus falou comigo? A igreja vai na frente. A igreja vai estar à madrugada orando para que ao amanhecer o Brasil esteja posicionado.
A igreja vai estar clamando, jejuando, concluindo um jejum, orando, intercedendo, clamando, profetizando. E quando for de manhã, o Brasil vai estar posicionado. Você não tem noção o que é isso? A autoridade que Deus está derramando sobre a igreja é poderosa demais. E ela vai quebrar ciclos de derrotas, de gerações que têm estado sobre a terra, sobre a nossa terra, e que automaticamente tem se estendido sobre a nossa casa. Deus está hoje, em nome de Jesus Cristo, estabelecendo poder, autoridade, estabelecendo alvo sobre a sua vida, e te dando uma pedra poderosa para você derrubar aqueles que afrontam o reino de Deus. Aqueles que afrontam a tua fé, o teu compromisso, aqueles que afrontam a tua família, os teus valores, os teus princípios. Deus está te dando autoridade para fazer o inimigo cair por terra. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala que o perdedor se torna escravo do vencedor. O perdedor se torna escravo do vencedor. Aí tem uma música da Cassiane que fala: com Cristo é vencer ou vencer. Nós não temos outra opção. Porque Ele disse que em todas as coisas nós seríamos mais que vencedores. O que está faltando, bispa? Está faltando posicionamento. Está faltando a gente ir para o campo de batalha. Está faltando a gente arregaçar as mangas e dizer mais do que com palavras: Senhor, eis-me aqui. Está faltando a gente se preocupar com quem não dá notícias. Porque Davi só foi até o campo de batalha porque os irmãos não estavam dando notícias. Está faltando a gente se envolver com o todo. Entender que o nosso mundo não gira em torno do nosso ventre, do nosso umbigo. Ele não se resume às 4 paredes da nossa casa. Eu sempre falo para os meus filhos, eu falo: queridos, mamãe vai voltar para casa, vocês vão ficar. E se vocês não tiverem valores bem firmados dentro de vocês, qualquer coisa vai corromper. Seja o Noé da tua geração, homens íntegros, ainda que a sociedade inteira esteja perdida. Mas em nome de Jesus, eu tenho uma palavra no meu espírito. Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão. Deus me mostrava um lugar totalmente escuro, tomado de muitas trevas, muitas trevas. E do meio desse lugar acendia uma luz. E essa luz ela ia subindo, e quando ela chegava muito alto, vários outros pontos de luz acendiam ao redor. E eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou assim: esse é o Brasil. E o Brasil vai acender todas as luzes ao redor, de todas as nações ao redor. Deus me deu uma visão. Quando eu fui clamar, eu falei: Senhor, essa guerra está perdida. Deus falou: essa guerra não está perdida. Essa guerra está na mão da igreja. Essa guerra está na mão de Davi, de homens e mulheres segundo o meu coração. Em nome de Jesus. E você vai clamar. Você vai clamar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Profetiza, profetiza, essas cadeias vão cair. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Hoje as cadeias que prendiam a sua vida, que prendiam o seu poder intercessório, cadeias que estavam te amedrontando, cadeias que estavam aprisionando os teus pés, que estavam te impedindo de caminhar, elas estão caindo por terra. Deus está levantando a igreja. De Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Cadê o exército do Senhor? Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Massa, massa. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus. Rerevalai. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você vai levantar suas mãos aos céus e vai dizer assim: eu não preciso de armadura, de lanças, eu não preciso daquilo que o inimigo usa, porque eu tenho a pedra fundamental, eu tenho Jesus Cristo, e no nome dele eu posso vencer essa batalha. No nome dele eu sou mais que vencedor. O inimigo vem ao chão, o inimigo vem ao chão. Ele canta lavaxarabalaias, e com a espada da palavra eu corto a cabeça do inimigo. Ele não terá voz contra a minha casa, ele não terá voz contra a minha família, ele não terá voz diante da presença do Senhor em mim, em nome de Jesus. Um exército surgiu. Em nome de Jesus. Um exército surgiu. Um exército surgiu.
Deus está neste lugar. Senhor, levanta e encoraja cada um dos teus filhos na unção e na ousadia que o Senhor derramou sobre Davi. Derrama sobre os teus filhos nessa noite, Pai. Senhor, que nós sejamos levantados com os dons, mas sejamos levantados também com atitudes que vai mudar cenários, Pai. Que sejamos levantados como voz profética, mas também como as mãos que alcançam, Senhor, os aflitos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo que hoje nós recebamos de Ti toda a ousadia, toda a coragem, tudo aquilo que nós precisamos para combater o bom combate. Nós não seremos lembrados como covardes, nós não seremos lembrados como aquele que teve aliança com Satanás. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para vencer, nós venceremos em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor nos levantou para derrotar, nós derrotaremos em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos nessa geração será cumprido, porque somos tua igreja e o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, está sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluia, aleluia. Não deixe o inimigo fazer você se esquecer quem você é. Nunca, em hipótese alguma. Aleluia, isso mesmo. De jeito nenhum. Isso aí é para você não se esquecer nunca. Esse é o som que você faz quando você sabe quem você é. Sabe uma coisa que Deus falou comigo esses dias que eu fiquei pensando para a gente concluir? Quando Samaria foi sitiada pelo exército dos midianitas e ninguém podia entrar ou sair da cidade, a cidade passou por uma situação tão caótica ao ponto de comerem os filhos, ao ponto de venderem esterco de pombos como alimento e de comprarem uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Deus falou assim comigo, que o que afugentou o exército dos midianitas foram 4 leprosos. 4 leprosos que não podiam entrar na cidade e que decidiram caminhar até o exército, o acampamento dos midianitas. E quando aqueles 4 leprosos começaram a caminhar, era um som de um exército caminhando contra os midianitas. E a palavra do Senhor fala que os midianitas ficaram tão desesperados que eles pensaram que o exército de Israel estava levantado contra eles, e eles saíram fugidos. E deixou toda a comida lá para o povo da Samaria. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, será que na igreja não existem 4 leprosos? Dá para entender a dimensão disso? 4 leprosos. Mas por que que eles conseguiram fazer isso? Porque a vida deles, para eles, tanto fazia viver ou morrer. Segundo, porque eles não estavam dentro da aldeia. A melhor maneira de você ver o que está acontecendo é saindo do seu lugar. Davi só pôde perceber o que estava acontecendo quando ele foi lá. Sai da frente do computador, sai da frente da televisão e vai em busca de informações. Foi isso que Davi foi fazer. E quando ele foi, ele descobriu que a guerra era dele, não era de Saul. E sabe por que a guerra era de Davi? Porque a guerra era da igreja. Amém? Que o Senhor nosso Deus te abençoe, que Ele te sustente debaixo dessa palavra, que Ele te dê visão daquilo que você precisa se posicionar. Que nessa semana você se lembre que você está acampado sobre o monte da nobreza. Estar nesse lugar te faça também lembrar que você é filho do Rei, do Deus Altíssimo.
Que o Senhor possa te fazer lembrar que o teu inimigo é um exilado, um desprezado, alguém que já foi rejeitado nos céus. Que o Senhor te faça lembrar que o teu inimigo está num lugar onde não tem salvação, num lugar que ele só pode habitar se for revirado pelos homens, do contrário ele não pode estar. Que o Senhor te faça lembrar que o lugar do inimigo é o lugar dos espinhos, ele já está machucado por si só, ele já é fraco, frágil. Então não deixe que as palavras do inimigo te enfraqueçam, te façam esquecer quem você é. Que o Senhor te coloque de pé na unção, no espírito e na ousadia, e que Ele te dê vitória sobre essas guerras a partir de agora. Você não será escravo desse vencedor maligno, em nome de Jesus. Ele não vencerá essa guerra. O Senhor te entregou a chave da vitória. Então, em nome de Jesus, ainda que seja só com uma pedra, vai, porque Deus será contigo. Que Deus te abençoe. Fique na paz.